Olá pessoal, tudo bem? Vamos pro Café com Prosa dessa semana. O tema que eu trago hoje é primos. O que me levou a esse tema? Primeiro foi o feriado e a convivência dos meus filhos com os primos, que foi algo mágico, encantador, ver aquelas crianças brincando, se divertindo. E teve um episódio em particular que me tocou e me remeteu à minha criança. E justamente na semana passada aqui na clínica, o tema da criança interior, assim, rendeu. Acho que eu nunca indiquei tanto aquele filme Duas Vidas, do Bruce Willis, como eu indiquei na semana passada. Então eu resolvi trazer esse caos aqui para justamente a gente ver como é importante a gente cuidar da nossa criança interior, né? Dela tá alimentada, dela tá nutrida, dela tá cuidada, né? Às vezes a gente passa por experiências traumáticas e é como se a gente ficasse congelado e cristalizado naquela vivência. E eu gosto muito do filme Duas Vidas, né? Porque ele traz ali a história de um executivo bem-sucedido, que de repente se depara com uma criança na casa dele. E aí ele tem que se envolver, tem que se haver com aquela criança. E daí tem várias cenas marcantes. E uma delas eu vejo que é o jeito que o Kaushad traz, né? Pra gente olhar a perspectiva do trauma. A gente não consegue mudar uma vivência do passado, mas a gente pode ressignificar, né? Contar uma outra história. Mas vamos lá, o caso foi o seguinte. A minha filha tem 2 primos que regulam muito de idade, né? Ela vai fazer 6 anos em dezembro, a prima vai fazer 6 anos em outubro e o primo acabou de fazer 5 anos. Então, eles estavam ali muito entrosados. E aí, eles começaram a brincar de desvendar mistério, né? Então, eles ficavam lá com as Nerfs e... Que barulho é esse? Não sei o que lá. No modo super investigativo. Que eu até depois apresentei minha filha pro Detetives do Prédio Azul e ela super se identificou. E aquele tom de mistério, de onde vem aquele barulho? Que barulho é esse? Cara, me fez viajar no tempo e eu lembrei das brincadeiras que eu tinha com os amigos do prédio, com os meus primos, mas teve um episódio em particular que hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, o céu foi um dar ponto sem nó mesmo. Vou falar já vou preparar spoilers, eu sou doida funcional. Eu vou contar o tipo de brincadeira que eu fazia, aí já vai falar interna. Não, mas não precisa internar, eu sou funcional, eu pago os meus impostos, eu sou adaptada, né? Teve uma brincadeira em particular, que aconteceu? Eu devia ter uns 8 anos e eu tinha uma prima de 2º grau, ela era filha da prima da minha mãe e ela acabou falecendo de meningite. Então acho que ali foi meu primeiro contato com a morte. E era muito bizarro, assim, tipo, como assim? Eu nunca mais vou vê-la? Eu nunca mais vou brincar com ela? E isso despertou uma curiosidade, uma doideira. E aí eu inventei uma brincadeira de investigar onde ela estava, para me conectar com ela e para conversar com ela. E eu lembro de envolver todos meus amiguinhos lá do prédio e tinha uma planta lá esquisita e aquela planta tinha alguma coisa, daí a gente punha a mão no olho assim, sabe? Outro dia meus filhos fizeram isso, falei, gente, arquetípico, porque eu não ensinei. Que a gente põe a mão no olho assim e daí começa a ver tipo um caleidoscópio assim, cristais, e era uma brincadeira muito louca. E aí, na minha fantasia, foi mais ou menos na mesma época. Essa é uma passagem que eu conto até lá na monografia /livro, que a minha avó paterna, ela tinha um jogo de tarô e uma vez eu me deparei com a carta do diabo. E eu fiquei,
hipnotizada por aquela carta, tanto no sentido assim do temor, do medo, mas eu não conseguia parar de olhar para aquela carta. E daí na brincadeira era como se o diabo tivesse levado a Tati. E loucura total. Bom, cresci, vida que segue. Vamos avançar para 1999, primeiro ano da faculdade. Eu tive uma disciplina, nem sei se isso existe ainda na PUC lá de São Paulo, que chamava Introdução ao Pensamento Teológico. Todos os cursos tinham que fazer. E nessa disciplina eu tive a oportunidade de estudar um monte de coisa que eu queria estudar. E foi nessa oportunidade que eu li meu primeiro livro, do Jung, que curiosamente foi o meu primeiro livro, mas foi o último livro que ele escreveu, que foi Resposta a Jó. E a parada do livro inteira, né, é Jó, Deus e Diabo. E então, assim, daí a gente teve que apresentar um trabalho a respeito desse livro. E aí a gente fez tipo uma encenação, um teatro. E aí eu tinha encarnado o Jung. Eu era o Jung, questionando ali naquela tríade, né? Tipo, porque daí no final do livro o Jung chega à conclusão de que Jó ensinou Deus a ser Deus, assim, né? Porque ele acreditava mais em Deus que o próprio Deus que foi tentado ali pelo diabo. Mas enfim, o que eu quero dizer veja, a criança ela tem um mundo lúdico, ela tem um mundo mágico. Naquele momento, naquela brincadeira, eu procurei elaborar e dar um sentido para uma experiência que não foi, né, que não foi legal, e daquela forma eu fui elaborando a perda, né? Então, assim, numa certa perspectiva ela existia ainda, ela só não estava aqui. E aí eu vejo, né, tipo, eu associo muito aos meus pesadelos da infância ter ido para psicologia, né? Mas, cara, com esse tipo de brincadeira conectada com esse mundo do inconsciente, não tinha como ser diferente, né? Então, as crianças, voltando, né, para o feriado, as crianças estavam lá no mistério e tal, e uma das minhas cunhadas foi lá e concretizou, matou o mistério. E às vezes é isso, né, gente? A gente não consegue suportar ficar nesse mundo imagético, nesse mundo simbólico. E a nossa criança precisa disso. Precisa imaginar, sonhar. É uma forma de elaborar e apropriar da realidade, né? Então, voltando lá no filme Duas Vidas, tem uma situação específica que o executivo ele tem um tique no olho, e aí fica claro em que momento da vida dele aquele tique foi despertado, foi desenvolvido. E aí tem esse encontro do adulto e da criança, e do adulto acolhendo e orientando a criança. Então eu sinto que aqui na clínica isso é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Tem uma analista aqui do JPR que ela diz, né, que quem vem para análise é sempre a criança. Então a gente precisa cuidar com muito carinho, com muito cuidado, com muito aconchego. Às vezes tá lá congelado, cristalizado naquela cena, naquela imagem. Como é que é você adulto indo lá, se imaginando, acolhendo e conversando com aquela criança, explicando para ela, né, que o brincar é extremamente importante, né? Eu sempre brinco aqui, brincar é coisa séria, né? Através da brincadeira a gente elabora um monte de coisa, né? Às vezes a gente tem medo e daí a gente tá com os primos e daí a gente encontra através da brincadeira mecanismos para enfrentar esse medo. Então, às vezes a gente não tem que matar o imaginário, o simbólico, o sem noção, né? Tipo, talvez muitos adultos vão julgar a minha brincadeira de me conectar lá com a minha prima do outro lado. Mas foi a forma que o meu self encontrou de elaborar, né, aquela experiência. E eu achei muito doido, assim, ser um tema que no final a abordagem que me escolheu, né, também trabalhar. Então veja, ali com 8 anos de idade, olha quanto material, olha quanta coisa já trazia à tona uma bússola, um norte, né? Aqui na clínica, muitas vezes, as pessoas elas ficam perdidas, ai meu Deus, qual que é a minha missão? Né? O que faz sentido para mim? E fica buscando subterfúgios, recursos, técnicas, isso e aquilo,
E não faz mais importante que olhar para o mundo interno, olhar para dentro, olhar para sua criança interior, dialogar com ela, visitar os momentos que não foram legais para ver qual que foi o sentido que aquela experiência trouxe, como que ela elaborou aquela situação naquele momento, né? Então, veja, às vezes aqui as pessoas elas saem pior do que elas entram, porque a tomada de consciência às vezes é isso, né? É um processo gradual, que tem lá mecanismo de defesa, que é, como o Jung fala, né? É a estaca que segura o teto. A gente não chega chutando a estaca, por isso que eu tenho muita resistência com alguns métodos do coaching, principalmente quando são aplicados por psicólogos, porque eles não têm noção de estrutura egóica. E aí fala, sai da zona de conforto e tira isso, e aí dá chabu, e depois fala, ai, não posso fazer nada, chama o psicólogo, enfim. Esse é tema para outro caldo. Outro dia eu conto isso que eu fiquei muito brava. Mas assim, voltando à linha do raciocínio, às vezes uma negação, um mecanismo de defesa é a forma que a criança tem de lidar com uma determinada situação. Através do brincar, ela vai elaborando essa situação. Às vezes não teve o brincar e ficou cristalizada ali na vida adulta. Daí no processo de análise, os conteúdos vão emergindo e aquilo vem à tona. Você acha que quando vem à tona a pessoa vai sair, uhul, feliz da vida? Não, ela vai ter aquela catarse, vai vir aquele choro compulsivo, aquela coisa, fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E depois vem um alívio, e depois magicamente a ansiedade diminui, a depressão diminui, porque ela olhou e acolheu o que ela precisava. Então assim, eu quis trazer o tema primos, porque ao ver meus filhos brincando com os primos, né? Eu fiz uma viagem no tempo e como eu sempre trago causos meus, quis trazer um pouco dessa experiência para vocês e ver se faz sentido, se vocês também tinham essas brincadeiras malucas de olhar o outro mundo e se vocês também apertavam os olhos para ver caleidoscópio. Me contem. Beijo!